Olá, vamos seguir o conteúdo de reconhecimento de padrões. Nós encerramos agora a parte de perceptron multicamadas. Vamos falar um pouquinho nessa aula sobre regularização. A próxima aula nós entraremos em redes RBF, função de base radial. Então, o foco da aula de hoje é regularização. O que é regularização? A gente pode dar uma lida aqui, acho que está bem explicado. É o procedimento de obtenção de um problema de aproximação bem comportado pela incorporação de restrições de suavidade ao modelo de aproximação. Então, vou resumir e tentar ser mais claro. Imagina um modelo de ordem 9. Então, você tem lá um x à nona, por exemplo, que quer aproximar um conjunto de dados. E aí você descobre que 10 à nona é excelente, mas o modelo está decorando os dados. E aí você tem que ficar fazendo testes para saber a ordem do modelo, de maneira que o modelo não decore os dados e generalize o suficiente. Então isso às vezes é complicado. E a regularização permite com que você adicione um fator no modelo de tal forma que ele vai amarrar o comportamento desse modelo e, independente da ordem, ele vai manter o modelo bom e fazer com que o modelo generalize o suficiente. Então você passa a não se preocupar mais com a ordem do modelo, mas você tem que se preocupar com o fator de regularização. Então ele conduz a problemas de aproximação bem comportados por permitir a definição de um processo contínuo e automático, mas não necessariamente único, que reproduza melhor a aproximação. Tá? Então essa é a ideia, é você manter o comportamento do modelo independente da ordem e garantir uma melhor aproximação. Ele vai gerar uma suavidade no modelo e vai garantir a generalização do modelo. E esse é o principal ponto. Ele evita que o modelo decore os dados. Tá? Então vamos ver como é que isso seria matematicamente. Para a gente estudar isso, vamos pegar uma função simples, uma função senoidal. Tá? Então eu tenho a saída, a entrada é x. Eu estou considerando aqui 10 amostras. Tá? Então, essas são as minhas entradas. Essas são as minhas saídas ideais. Tá? Esse é o meu conjunto de treino. É o meu alvo. E esse é o meu conjunto de validação. Para atingir o alvo e a validação, eu estou adicionando aqui ruído. Ó. Tá vendo? Então, eu estou pegando a saída, que é isso daqui, e estou somando um ruído com distribuição normal, média 0, e desvio padrão 0,2. Tá? Então, esse é o meu alvo, conjunto de treino, e esses são os dados de validação. Tá certo? Então, eu quero aproximar esse modelo aqui. E aí, para eu aproximar esse modelo, a minha saída ela vai ter os pesos, pensando em um neurônio, por exemplo, ela vai ter os pesos e vai ter as entradas. A entrada, na verdade, né? Então, eu vou ter uma combinação dessa entrada em função dos pesos. E aí vai depender da ordem do meu modelo. Né? Se esse M for 2, eu tenho ordem 2, ordem 3, ordem 4 e assim por diante. Então, a quantidade de pesos é equivalente à ordem do modelo mais o peso 0. Tá? Então, é a ordem mais 1. Né? E eu tenho um erro que é dado pela saída do modelo menos o alvo, que é aquele vetor de treinamento lá. Ao quadrado dividido por 2, erro médio quadrático, que a gente já conhece. Então, se eu pensar num vetor de pesos, eu vou ter o somatório de erros, porque eu tenho um erro para cada entrada, veja bem. Se eu tenho 10 entradas, eu vou ter um erro para cada entrada. Então,
eu estou fazendo aqui, ó, o somatório dos meus erros e estou dividindo pelo número das entradas para ter um erro médio. Substituindo esse EN aqui, ó, essa equação aqui, e substituindo também esse y por isso aqui, então nós vamos ter esse somatório que vai de 1 até n, que é o número de amostras, 1 sobre 2n, porque esse 2 aqui, ele vem para cá, e aí entramos com o valor de y aqui dentro, menos o alvo, elevado ao quadrado. Tá certo? Então, qual que é o nosso problema de otimização? Aqui nós não estamos falando em regularização ainda não, por isso que eu estou dizendo aqui que o fator de suavização é zero, o lambda, né? Então, eu ainda não estou fazendo regularização nenhuma, só estou modelando o meu problema. Então, eu quero achar o W ótimo que minimize o erro. Se eu quero minimizar uma função, eu derivo ela com relação a W igual a zero. Então, eu vou derivar o erro com relação a W1, com relação a W2, relação a W3, até Wm, m é a ordem do modelo, e igualo isso a zero. Então, olha só, a derivada do erro, eu tenho, o erro ele é a soma dos vários erros, é um erro para cada entrada. Então, a derivada do erro com relação a j é a derivada do erro com relação ao erro 1, vezes a derivada do erro 1 com relação a w, mais a derivada do erro com relação ao erro 2, vezes a derivada do erro 2 com relação a w, e assim por diante, regra da cadeia. A derivada de E, resumindo isso aqui, ó, nós vamos ter 1 sobre E não, do somatório da derivada de E, de N, porque o E ele vai crescendo, né? 1, 2, 3, até o número de amostras, com relação a W. Eu só escrevi isso aqui de uma maneira mais simplificada. O E de N, quem que é o E de N? O E de N é isso aqui, é meio da saída do modelo menos o alvo ao quadrado. Quando eu derivo ele com relação a W, esse ao quadrado entra multiplicando aqui, cancela com esse 2. E aí eu derivo o que está aqui dentro com relação a x. Aliás, com relação a WJ. Então, se for com relação a W1, vai aparecer xn aqui. Se for com relação a W2, vai aparecer xn ao quadrado aqui. Não é isso? Então, por isso que eu vou escrever genérico. Vai ficar xn elevado a j. Então, depende de qual j eu estou derivando aqui, eu vou pôr o valor aqui. Vezes o que está aqui dentro. Então, está aqui, ó. Tá? E aí? Fazendo 1 a 1 aqui, que eu só repeti a equação do slide anterior, fazendo 1 a 1 para j igual a zero, nós temos isso. Fica x elevado a zero, que é 1. Para j igual a 1, para j igual a 2, e assim por diante. Então, temos aqui o geral. Estamos igualando a zero, a gente pode sumir com isso daqui, porque é igual a zero, né? E para j igual a emão, que é a ordem máxima do modelo. Então, nós vamos ter essa equação final. Escrevendo isso de uma maneira matricial, nós vamos ter aqui o x, uma matriz de x elevado a emão, né? x1, x1 ao quadrado, x1 ao cubo até a ordem do modelo. Eu só peguei isso daqui, ó. Reparem que se repete, ó. 1, aqui é 1, aí xn ao quadrado, até xn elevado a m. E isso se repete emão vezes, tá vendo? Então, eu transformei isso numa matriz. Tá aqui, ó, essa matriz. Tá? Aqui é o meu alvo. E aí eu vou escrever isso na forma matricial. Qual que é o erro matricialmente? É meio x vezes o w, que é o vetor de pesos. Vamos voltar aqui, ó. Eu não estou multiplicando o w em cada um, então tem um vetor de pesos.
menos o alvo ao quadrado. Quando eu derivo isso daqui igual a zero, matricialmente o resultado é esse, ó. E se eu quiser isolar, se eu manipular isso daqui, né, multiplico x, isolo w, passo t para cá positivo. Quando nós isolamos o w, nós vamos chegar nessa equação que nós já conhecemos. Isso aqui é pseudo-inversa. Não sei se vocês lembram do least squares, algoritmo lá determinístico. Isso é pseudo-inversa. Tá? Então até aqui não tem nada novo. E aí nós vamos achar o w ótimo aqui. Então, aqui é a implementação disso. Estou gerando aqui uma entrada, um x. Está aqui. Joguei no senoide. Gerei o ruído com distribuição normal. Desvio padrão 2. Somei na saída e achei o alvo. Então esse é o alvo. Aí eu estou gerando aqui um número de pontos. Estou fazendo o esquema para fazer um plot de acordo. Depois dei uma olhada com calma no MATLAB. Aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V no MATLAB, vai rodar. Estou criando a minha matriz X, tá vendo? Estou colocando ones e X, igual estava no slide, tinha uma coluna de 1. Aqui é o meu W, estou calculando a pseudo-inversa, multiplicando pelo alvo para achar o vetor de pesos. E estou fazendo o plot. Na hora do plot, eu já estou multiplicando pela entrada que eu gerei aqui em cima, ó, tá? Estou fazendo o plot. E aí eu venho fazendo isso para cada ordem do modelo. Aqui são os meus dados de validação. Eu pego o y e somo de novo para um novo ruído. Então são os dados de validação, esse Vzinho, tá? E aí eu venho fazendo isso para um modelo de ordem 1, para um modelo de ordem 2, para um modelo de ordem 3, ordem 4, até a ordem 9. Então eu venho repetindo todo esse processo, crescendo o modelo. E aí isso vai gerar esse seguinte plot. Então vejam bem, o verde é o senoide sem ruído, está aqui. Os pontos em vermelho são os dados de teste. Em azul, nós temos os pontos de validação, tá? E as curvas são os modelos. Então o modelo em azul, que parece ser o melhor modelo, que mais aproxima os dados de teste e de validação, de treino, na verdade, de validação, é o modelo de ordem 3. Reparem que o vermelho aqui, ó, é um modelo de ordem 9. Então ele está totalmente sem comportamento, ó. Ele oscila muito, ele decorou os dados, tá vendo? Ele decorou os dados, então ele generaliza muito mal, porque ele representa os pontos em azul muito mal. Olha só a distância que ele está de um ponto em azul, ó. Tá vendo? E ele ainda explodiu para cima aqui, ó. Então isso deixou de ser uma senoide há muito tempo, é um modelo não comportado. E se a gente analisar a evolução dele, à medida que a ordem do modelo aumenta, o modelo de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, o emão é a ordem. À medida que a ordem cresce, os pesos também crescem, né? E aqui nós temos o erro para o conjunto de treino e o erro para o conjunto de validação. Então reparem que o modelo de aqui, ó, o erro vai diminuindo de treino. O de treino ele diminui o tempo inteiro. Mas o de validação ele começa a diminuir. Quando chega aqui ele para, ó. Daqui para cá ele aumentou. Então quer dizer que o modelo começou a decorar os dados. É um indicativo para que eu pare por aqui e escolha o modelo de ordem 3, tá? Para aproximar aquela senoide. Joia, então agora vamos começar a inserir um regulador de suavidade naquele modelo 9, de ordem 9. Será que a gente consegue controlar o comportamento dele? Então vamos inserir esse regulador de suavidade. Para fazer isso, a gente tenta controlar a complexidade do modelo através da restrição da norma do vetor W. A norma do vetor W, na verdade, é o somatório dos Ws ao quadrado. É como se a gente controlasse o comprimento do vetor W. Que em vetores é basicamente o W transposto vezes ele mesmo. E aí, na formulação do erro,
além de nós termos o somatório dos erros de cada amostra, que nós queremos minimizar, nós vamos incluir uma penalidade. Essa penalidade é a norma, nós também queremos minimizar a norma do vetor W. E aí nós inserimos um regulador, que é o lambda. Então, quando eu aumento o lambda, eu dou mais importância para esse controle de comportamento. Quando eu diminuo o lambda, eu dou menos importância para isso e dou mais importância para minimizar o erro. Então eu deixo o modelo mais livre para ficar não comportamentado, tá? E aí nós vamos formular matematicamente do mesmo jeito. Então o erro é a saída do modelo menos o alvo ao quadrado. E aqui nós temos o regulador, a regularização. E aí nós queremos minimizar esse erro e achar o W ótimo. Então a matemática continua a mesma. Eu vou derivar o erro com relação a W igual a zero. Só que quando eu derivo, a primeira parte fica a mesma, mas vai ter uma segunda parte. Porque eu vou derivar a parte do regulador. Então, quando eu derivo isso aqui com relação a W, esse 2 vem multiplicando para cá, cancela com esse aqui e sobra W. Então, olha lá, ó, sobra W vezes lambda, né? Então, em todos os modelos, a matemática continua a mesma, mas vai aparecer W vezes lambda aqui no final. E aí, matricialmente, nós vamos ter o mesmo esquema de antes para x, para o alvo. O erro continua o mesmo, só que eu inseri aqui, ó, o meu regulador. Quando eu derivo isso, eu tenho o mesmo termo de antes, só que aparece o lambda W. E aí, isolando os Ws do mesmo lado da igualdade e isolando o W sozinho aqui, ó, nós vamos ter essa equação, onde o lambda entra aqui multiplicando uma identidade para permitir a gente fazer a matemática de uma maneira matricial. Então, agora, ao invés de implementar a pseudo-inversa, nós vamos implementar essa equação. E aí, no MATLAB, naquela rotininha que nós tínhamos, é basicamente trocar as linhas por essa linha aqui, ó. E aí nós temos que definir um valor de lambda, tá? E esse valor de lambda, ele é muito pequeno. Como ele é muito pequeno, para ficar fácil de mostrá-lo aqui no gráfico, nós multiplicamos pelo logaritmo negativo, na base 10. Então tem 1, 2, 3, mas na verdade é o log de lambda que está dando isso, só para ficar fácil, não ter que ficar escrevendo esse número aqui toda hora, tá? Então agora, o nosso modelo ele é fixo de ordem 9, eu tenho todos os 9 pesos, então ele tem ordem 9, ele tem 10 pesos na verdade, com W0, e o que está sendo variado aqui é o fator lambda, tá vendo? Então o que vai acontecer? O meu erro de treino vai diminuindo. Repare que quando o lambda muda, o valor dos pesos muda completamente, né? Tá aqui. Então o erro de treino vai diminuindo sempre. E o erro de validação nós vamos monitorando, ó, ele está diminuindo. Chegou aqui, ó, ele continua também diminuindo. Mas aqui ele aumenta, né? Então, qual o melhor valor, o valor de lambda mais adequado, né? Então agora eu não me preocupo mais com a ordem do modelo, eu fixei a ordem 9, que antes não tinha comportamento, né? Oscilava muito, decorava os dados. Agora com essa mesma ordem eu vou conseguir controlar o modelo, vou tornar o meu modelo mais suave adicionando essa regularização a partir do lambda. Então o problema ele passa a ser a escolha do valor ideal para a lambda. Acabei resolvendo o problema, mas criando outro, né? E aí graficamente nós temos esse resultado, olha só. Então aqui, ó, aqui nós temos o modelo de ordem 3 de antes, tá vendo? Temos o senoide de antes, sem ruído. Vermelho são os dados de treino. Azul são os pontos de validação. E a curva vermelha é o modelo de ordem 9, que antes não tinha comportamento. E agora nós estamos usando um lambda igual a 10 a menos 5. Então, reparem que com esse lambda nós controlamos o modelo. Então,
Adicionando essa regularização, a gente consegue conter o modelo, tornar ele mais suave e mais genérico, é óbvio, porque aqui ele não está decorando nada. Repare que ele não passa por cima dos pontos em vermelho. Ele não passa por cima dos pontos em vermelho, não está descontrolado e generaliza bem, porque ele representa os pontos em azul tão bem quanto o modelo de ordem 3. Tá? Então, isso é o que a gente chama de regularização. E você pode usar à vontade nos modelos. Tá? Bom, então encerramos aqui a parte de regularização. Na próxima aula a gente fala sobre a função de base radial. Um abraço e fiquem bem.